Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! No processo de transição planetária, estamos passando por um momento ainda mais impactante, né? E em determinado momento você comentou que existem 3 movimentos principais de liberação planetária. Isso. E quais seriam esses 3 movimentos e quais são os papéis no processo da transição planetária? Que legal. Isso é um assunto super bacana. Inclusive, eu vou até dizer uma coisa para você que está assistindo a gente agora. Aprenda alguma coisa, assim, que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu posso dizer para vocês. Não existem coincidências. Se você está aqui nessa live, acredite. Ninguém cai de paraquedas, não existe nada que não seja friamente calculado pelos seres de luz para que você chegue a essas informações. Isso só chega até você porque você ressoa com isso. Então isso é a primeira coisa para a gente já começar. E também gosto sempre de dizer que não sou o dono da verdade, não existe uma verdade absoluta. O que existem cada um tem a sua verdade e eu sou fiel à minha verdade, aquilo que eu recebo, aquilo que vem diretamente dos seres de luz para mim. Eu sempre gosto de dizer isso porque eu vejo muitas pessoas fazendo trabalhos usando informações de outras pessoas, né? E ao fazer isso, elas estão, vamos dizer assim, sendo repetidores daquilo que as outras pessoas estão falando, e eu gosto sempre de deixar muito claro que eu recebo e eu falo. Então é sempre bom para ficar bem claro. Um disclaimer, né? Importante. É sempre bom. Então assim, a gente tem 3 partes desse movimento, que na verdade não que seja uma hierarquia propriamente dita, mas acaba sendo até a página 2, vamos chamar assim. Nós temos num primeiro plano, vamos dizer assim, patamar, um patamar mais alto, o que a gente chama de Confederação Galáctica. E o que é a Confederação Galáctica? A Confederação Galáctica é uma instituição que é datada de mais de 16 milhões de anos atrás, e essa instituição é feita com diversos seres de diversos orbes, planetas diferentes, em diversas dimensões diferentes, mas ela tem um intuito muito mais de cunho espiritualista, né? Eu não vou usar a palavra espiritual para não cair na religião, mas assim, num cunho mais espiritualista. É uma coisa meio, vamos lá, mal comparando, seria meio que um Jedi. A gente consegue usar a força, mas não é para isso que a gente usa, né? A nossa ideia é ajudar ao esclarecimento das informações. Esse é o órgão específico em que eu trabalho. Então a gente tem, além da confederação, a gente tem o que a gente chama de federação. A federação seria um órgão mais... porque, por exemplo, é uma confederação, mas várias federações. Porque a federação, elas são de quadrante em quadrante de galáxia, como se fossem elas não são ligadas à confederação de forma direta, só para deixar claro, mas elas são organizações bem menores do que a confederação, mas de seres específicos com interesse em coisas específicas, em áreas específicas do nosso universo. O universo é grande o suficiente para ter bastante espaço para isso. Mas então ela não responde diretamente à confederação? Não responde. Isso é uma coisa bem legal. Foi muito bom você dizer isso, porque muita gente acredita que a confederação está acima da federação. Não, são órgãos com intuitos diferentes. Outros propósitos. Tanto que não é uma coisa hierárquica, como exatamente. Você estava comentando. A federação, ela é um lado que é mais bélico. É um lado mais... que atua, digamos assim, mais diretamente na fisicalidade. Então, a federação, normalmente, os seres que estão mais ligados à federação são aqueles que estão ligados no movimento físico do planeta e dos humanos que estão aqui. Então, principalmente, a gente está falando ali de Pleiadianos, Aldebarãs, Sirianos, embora existam essas raças também na confederação. Mas a federação, ela é mais física. Entendi. E a confederação, ela é mais espiritual. Tá. Seria a gente só pra gente separar as bananas das maçãs aqui. É mais ou menos assim.
como a confederação ajuda no processo? Envia pessoas como eu, em avatares humanos, para que a gente comece a minar o processo de dentro para fora. Tá. Como funciona a federação? Ela começa a destruir a Matrix de fora para dentro. Entendi. Então eles usam mais ao lado bélico. Eles estão aqui em corpo físico extraterrestre. É raro uma pessoa da confederação estar aqui em corpo físico extraterrestre. Mas na federação é muito comum isso. Tá. Inclusive os Aldebarans, por exemplo, têm a aparência física idêntica à nossa. A gente já deve ter passado por vários na rua e nem sabe que eles são extraterrestres, literalmente, com um corpo físico extraterrestre, porque eles são idênticos a nós, são nossos primos mais diretos. E hoje são eles, junto aos pleiadianos, que estão mais no comando do processo da liberação do planeta, né, da transição planetária. E, inclusive, esses seres têm bases subaquáticas maravilhosas. Tem até algumas bases novas que a gente ficou sabendo que eles fizeram de um ano para cá para ajudar. Subaquática, debaixo d'água mesmo. Caramba. Inclusive parece que acho que foi mais ou menos no início de novembro, começaram a ter uns barulhos na Praia de Santos, umas coisas que as pessoas estão meio assustadas e tal, ficaram meio assustadas. Eu ouvi isso mesmo. Para mim, não é uma informação oficial, mas para mim tem a ver com isso. Para mim tem a ver com esses movimentos dos Aldebarans, literalmente nessa parte aquática. E a gente tem ligado diretamente, aí essa sim, um braço da federação, a gente tem um movimento de resistência. O que é um movimento de resistência? O movimento de resistência são seres humanos que, junto com a federação, fazem o trabalho de liberação do planeta. Certo. Então, como esses seres trabalham no sentido mais literal? Existem bases, eles obedecem, digamos assim, humanos que nós chamamos de chapéus brancos. O que são os chapéus brancos? São aqueles que querem liberar o planeta. Mas existe muita confusão com relação a isso, porque tem gente que fala assim, então o Trump é um chapéu branco. Eu não diria que ele é um chapéu branco. Mas existem generais que são chapéus brancos, almirantes que são chapéus brancos. Então, assim, tem uma galera ali no exército que está ajudando no campo físico isso acontecer. E como é que eles ajudam isso? Impedindo movimentos bélicos em lugares específicos, impedindo sequestro de algumas pessoas. Que gerem um caos maior. Sim. Movimentos até socioeconômicos. Sim. Porque eles estão trabalhando literalmente na parte física do processo. Então eles são ajudados... Junto com a federação. Exatamente, junto com a federação. Eles são ajudados pela federação. Então a federação ela tem esse braço em cima disso. Só que uma coisa que é muito legal a gente dizer, e aí agora é a parte que muita gente tem dificuldade de entender, não dificuldade, mas as pessoas têm um sistema de crenças que é muito complicado, que as pessoas não entendem que a federação também foi infiltrada. Puta, sério? E já tem uns bons 300, 400 mil anos. Ela foi infiltrada por seres de não-luz. De não-luz. Seres trevosos. Sim. E esses seres, no momento que fizeram essa infiltração, porque a gente tem uma mania, né? Os seres humanos, de modo geral, têm uma mania de achar que a federação, a confederação, nós somos super-heróis, né? Que somos imbatíveis, imortais, a gente voa, solta raio pelos olhos, aquelas coisas todas. Não existe nada disso. Esse processo não é real. O que é real é que o nosso grau de consciência é maior do que o grau de consciência das pessoas. Por isso que as dimensões vão subindo. Mas no caso da federação, como a federação ela é um órgão mais moderno, moderno que eu quero dizer no sentido de mais novo, né? Não no sentido de mais bem equipado, só para deixar claro. Mas a federação, ela tem todo um processo de... como ela é muito aberta a todos aqueles que gostariam de fazer parte, etc., porque é difícil, eu tô tentando achar palavras aqui para ver se eles me liberam algumas coisas para eu poder dizer, mas eu tô aqui, tem umas coisas que eu não posso dizer 100%, mas vamos lá. Mas eu sei que ela foi infiltrada, e esse movimento de infiltração ainda é negado por algumas pessoas que se dizem trabalhar para a federação, o que é um contrassenso. Porque assim, as pessoas que estão trabalhando
para a federação e dizem que trabalham para a federação, mas acredito que o movimento não foi infiltrado, essas pessoas dizem que agora os humanos têm que libertar o planeta por si só. Só um movimento de resistência, digamos, sem a ajuda da federação. E mais os humanos de superfície. Mas como você ajuda o processo se o véu nessa dimensão ainda é um ativo? Se você não tem nenhuma lembrança do que está acontecendo, né? Dentro do processo, porque é para isso que serve o véu, como que você vai se liberar do negócio que você não sabe que você está preso? Ou seja, precisa ter um suporte da federação. Não tem outro jeito. Sim. Só que as pessoas... Tem gente ainda falando que os humanos é que tem que se libertar. E não tem como o humano se libertar. E essa liberação, essa libertação seria do quê? Da Matrix? O que seria? Da do que nós precisamos? dos seres de não-luz. Qual é o grande negócio? Eu me lembro que na época que eu frequentava religiões, há mais de 20, quase 30 anos atrás, uma coisa que era muito interessante é assim, o pessoal dizia assim, porque o maior ativo, a melhor coisa que o diabo podia inventar é de que ele não existe. Aí as pessoas acabam vivendo, dizem... Só que o que é o diabo se não os dominadores, entendeu? Se não a própria religião, por si só. Então, quando a gente começa a pensar nisso, e isso é um assunto chato de tocar, assim, porque é um polêmico, porque toca em raízes muito profundas de pessoas que são há milênios acreditando em determinadas coisas, mas todo o processo foi infiltrado. É a mesma coisa que a gente achar que Cristo queria fundar o cristianismo. Ele nunca quis fundar o cristianismo. Nunca teve nem o Buda não quis fundar o budismo, e por aí vai, né? E não existe isso. Só que, para os seres que dominam esse planeta, eles precisam fazer do limão uma limonada. Você dá um limão, cara, vamos fazer uma limonada. Você dá um limão, faz uma limonada. E o processo de dominação é baseado nisso. Principalmente quando a gente fala nessa área de religião, etc. Mas voltando para falar da federação, quando a gente toca no assunto da federação e a gente vê que a federação ela foi infiltrada, a gente entende por que esse jogo está demorando. Como funciona o planeta Terra? Especificamente o nosso planeta, ele funciona com ciclos de 26 mil anos. Cada ciclo de 26 mil anos tem um semiciclo de 13 mil anos. Então é como se a gente tivesse um porradão com 26 mil anos, onde tudo que está na superfície muda, 13 mil anos, uma porradinha para dar uma mexidinha. Um porradão com 26 mil anos, porradinha com 13 mil anos. Foi assim desde que esse planeta nasceu e começou a gerar vida mais de 1 milhão de anos atrás, da maneira como a gente conhece hoje. E agora a gente está nesse ciclo de 26 ou de 13? Na verdade, o de 26 já acabou em 1953, a gente está atrasado 25 anos. Porque não teve o pancadão ainda. Não teve. Então o que acontece? Por que não teve? E nunca atrasou nas medições? Porque o lado que está infiltrado da federação tem lá meia dúzia de gato pingado que quer esticar um pouquinho mais a corda para ver até que ponto os seres humanos aguentam um processo assim assado. Só que tem uma galera agora que resolveu, tem um grupo específico de pleiadianos que eu não posso dar muito detalhe, mas tem um grupo de pleiadianos que está se rebelando da federação e está dizendo assim, olha, ou vocês fazem isso ou a gente mostra as nossas naves para o céu, para todo o planeta ver de uma vez só. Então, dentro da federação... Tá tendo um racha ali. E um racha que 70% está a favor desses pleiadianos para fazer isso, mas com medo da reação. E os outros 27%, 30% não quer que isso aconteça. Então a gente está num momento crucial do jogo. Por quê? Porque se esse grupo de pleiadianos resolver aparecer, ele vai aparecer. E assim, não tem preparo. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 10 meses. Mas a última informação que eu tive é que eles verbalizaram o interesse de acontecer isso o mais rápido possível. Nossa. É uma maneira de forçar o fim do jogo. Porque se eles querem botar as naves no céu, todo mundo vai ver, vai ficar claro que... Não tem como se dizer, não é possível, não existe. Não tem como você dizer que não existe.
E a gente está falando de naves mães, é porque a gente tem uma ideia de que nave mãe é nave do tamanho de campo de futebol. Tem nave com 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros de extensão. E tem naves planetoides, ainda muito maiores do que isso. As planetoides eu não vou chegar próximo daqui, que atrapalhariam até a gravidade do planeta. Mas as naves grandes mesmo, nave que tipo assim, tampa o estado de São Paulo inteiro. Caramba. Você já imaginou? Você olhar pra cima e só ver metal, não ter sol, não ter céu. Então assim, isso é um plano. Sim. E esse plano está em andamento. Está verbalizado para... Eles já falaram assim, olha, nós queremos fazer. E é um plano bom, certo? O objetivo do plano é bom, não é ruim. Pra gente que tá... Não, o objetivo é... A ideia é positiva, mas existem consequências. Pois. Sim, mas ela é positiva por quê? Porque... Ela é positiva porque a ideia é finalizar o ciclo. Isso, finalizar o ciclo. Então, no momento que você mostra, não tem como você esconder, não tem como o governo dizer eu não sabia. Não tem como a igreja dizer eu não sabia. Inclusive, diga-se de passagem, o Vaticano mandou para os arcebispos e cardeais deve ter mais ou menos 1 ano e meio isso, uma cartilha, vamos dizer assim, um documento oficial do Vaticano para eles se prepararem caso os extraterrestres apareçam. Eles já têm a desculpa exata. Caramba. Eles já sabem disso há 1 ano e pouco. Eles já têm isso decorado. Se aparecer, olha, tá aparecendo por causa disso. Eles têm a desculpa pronta. Já tá tudo preparado. Tudo lindo e pronto. Igual o Vaticano fez, com certeza as outras religiões devem estar fazendo. As mais organizadas, né? Assim, o judaísmo, né? Sim. O islamismo, né? O protestantismo não, que é uma zona danada. Mas as mais digamos assim, organizadas, com certeza está todo mundo pronto para que isso aconteça. Já tem o discurso pronto. Sim, mas só que qual é o grande problema nosso hoje? Não é problema, mas receio. Como o povo vai reagir? Porque no momento em que a nave aparece, não tem como a nave aparecer sem que haja um full disclosure, sem que todo mundo saiba do que aconteça. Porque você não tem justificativa. Porque não dá para mostrar as naves de forma gratuita. E dizer assim, ó, tá vendo que legal? Nós temos um disco voador que voa, modo de dizer disco voador, mas que voa no universo inteiro. Não é para exibicionismo, né? Então assim, para que apareça, tem que ter uma lógica. Qual é a lógica? É mostrar o que tá acontecendo. Mas para mostrar o que tá acontecendo, tem que acabar o jogo. Não tem como não acabar o jogo. E o que é acabar o jogo? É dizer como é que, o que é o sistema político, como ele funciona, o que é o sistema de a Matrix. De saúde, como ele funciona, o que é o sistema econômico, como ele funciona, o que é o sistema religioso, como ele funciona, para que serve. Então assim, dentro do processo, isso acontecendo, e eu verdadeiramente acredito que esse grupo de pleiadiano específico está muito bem intencionado. É mais do que intencionado, motivado para que isso aconteça. É uma maneira de forçar o fim. É o jeito que a confederação queria? Não. É o jeito que a federação queria? Não. Só que, com perdão da expressão, alguém tem que tomar as rédeas do processo e falar assim, cara, vamos fazer porque a gente vai resolver. Só que a gente tem que administrar agora, porque, vamos lá, os pleiadianos viram e falam assim, não é os pleiadianos, não são os pleiadianos, um grupo de pleiadianos falam que tem a intenção de mostrar as naves. Então, nesse momento, existe um plano de contenção da federação e confederação desesperado. Tá todo mundo lá em cima trabalhando sem parar. Porque se isso acontecer, a gente tem que saber administrar o que vai acontecer. A gente precisa ajudar o processo também, não é? Ninguém quer que o planeta exploda, né? Ninguém não quer guerra civil porque vai aparecer nave. Então, assim, tem todo um processo por trás que a gente está tentando contrabalancear. Mas é um processo que... Mas dentro daquilo que eu acredito e que eu estou vendo acontecer... Eu acredito que vai acontecer. Caramba. Só que você imagina explicar para alguém que nunca ouviu falar nisso que você tem uma nave lá em cima. Alguém que nunca ouviu falar nisso, que você tem seres de várias outras estirpes extraterrestres que estão aqui para ajudar o processo. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela, assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora,
Feche os olhos por um instante. Senhor, que Tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela Tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a Tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Todo mundo carrega algo que prefere esconder. Uma saudade que machuca, uma culpa que aperta, um vazio que aparece quando o silêncio chega. Para momentos assim, existe o caminho para a cura emocional. Um material profundo, disponível em 2 versões para te acompanhar como você preferir, o e-book completo e o audiobook narrado com calma, suavidade e acolhimento, perfeito para ouvir enquanto trabalha, descansa ou tenta encontrar paz antes de dormir. Nele você descobre como liberar emoções presas, desfazer nós antigos, reconstruir seu amor próprio e reencontrar equilíbrio quando tudo parece pesado demais. E por tempo limitado, você ainda recebe o Guia de Gratidão, um diário simples e transformador para elevar sua energia todos os dias. Tudo isso por apenas R$ 19,90. Oferta temporária. O link está na descrição e nos comentários fixados.